Olá, gente! Agora a gente vai falar sobre como integrar uma inteligência aos fluxos usando cards webhook, que são as chamadas externas, as requisições para o nosso servidor de inteligência artificial. Então vamos lá, eu abri aqui o projeto, eu vou achar a inteligência que eu quero utilizar aqui, só para deixar ela salva aqui como sendo uma biblioteca de inteligências do projeto. Porém, eu não vou usar ela nativamente pelo card de dividir por intenção. Eu vou utilizar ela por outro card e eu já mostro. Então, vamos procurar aqui. Eu vou utilizar a inteligência da Cristal, que é um bot financeiro. Então, você solicita de segunda via, extrato, consulta de parcelas e etc. Então, eu vou integrar o projeto. Prontinho, se eu clicar aqui em inteligências no projeto, já vai aparecer a inteligência da Cristal. Então, agora eu vou para o fluxo, que está aqui nessa outra aba. Esse é um fluxo que eu criei para demonstrar para vocês como funcionaria. Nesse fluxo, eu pergunto para o usuário o que ele deseja. Eu aguardo a resposta do usuário, salvando o nome desse card como resposta, para eu poder utilizar esse valor de resposta depois, no card webhook. Então, eu salvei aqui como resposta. Eu chamo um webhook, e se você tiver dúvida em como criar esses cards diferentes, eu posso puxar aqui do último, você pode colocar aqui, ó, escrever aqui nesse nome. Então, eu escrevo aqui webhook, e aí já aparece o card chamado Kawa Webhook. E aqui você coloca todos os parâmetros da requisição que você precisa, tá? Então, aqui eu chamei um card webhook. Eu vou só abrir aqui a inteligência para a gente dar uma olhadinha em como ela funciona. Então, aqui a gente tem um resumo, tem todas as intenções dessa inteligência, tem assistência técnica, atendimento, contratação, que é uma inteligência para quando o usuário quer enviar o currículo dele para o bot. E, enfim, aqui nessa parte de API, a gente vai ter algumas informações importantes para fazer essa chamada webhook. Então, aqui, ó, faça uma requisição HTTP para o serviço NLP. Então, aqui tem a URL, que eu já coloquei aqui, ó, URL. Diz que é um post, então eu selecionei aqui o método post. Nos headers, ele diz aqui, ó, header, tem o access token, né, que é o authorization. E aí a gente tem um token aqui que é só copiar. Então, clica nesse botãozinho aqui, eu volto no fluxo, aqui eu escrevi authorization, eu copio o meu token e agora a gente tem o body. E aqui no body da requisição a gente passa convertendo através dessa expressão para JSON a linguagem, que é PTBR, e o texto, que é o results.resposta, que é o card que a gente salvou como resposta, o wait for response, ponto value, então é o valor da resposta que essa pessoa me enviou, então é a mensagem. Deixa eu cancelar aqui, copiei. Eu acho que eu copiei aqui, deixa eu botar aqui de novo o meu token. E pronto, deu um OK. Então a requisição já vai ser feita. Depois disso eu consigo verificar a confidência, a intenção, as entidades, o valor das entidades, então tudo isso navegando pelo JSON. Então, antes de eu testar aqui com vocês, eu vou mostrar o retorno desse JSON. Eu vou puxar aqui, eu vou printar aqui na tela o resultado, result.classificador.extra. O extra é importante porque é uma chamada externa, então esse extra precisa. Então, pronto. Vou dar um OK e vou fazer a requisição aqui no simulador. Eu gostaria de pegar minha segunda via, por favor. Pronto. Isso é o que retorna da inteligência. Então, tem aqui as entidades, a intenção, a confidência. Então, a gente consegue consumir isso no fluxo. Eu vou tirar agora desse card. E pronto. Aqui, depois que eu chamo a inteligência, eu verifico a confidência, entrando em intent e depois em confidence. A gente consegue ver aqui, ó, que esse é o padrão de resposta, né? Então, se eu entro em intent, eu consigo usar o valor nome ou confidência, né? Então, eu vou querer ver se a confidência deu mais que 70% ou 80%. Então, aqui, nesse card, eu faço isso pelo Split Custom Expression. E se tem certeza, eu salvo o nome da intenção, as entidades, a confidência. Então, eu salvo também pela expressão results classificador.extra
.intent.name, que eu estou navegando aqui e entrando aqui. Então, eu salvo o nome dessa intenção. A mesma coisa com as entidades. Eu entro em Entities List. Aqui o Entities List, ó, ele vai trazer uma lista de entidades. Então, eu consigo verificar se tem certas entidades nessa frase também, tá? Por exemplo, se você quiser utilizar o valor da entidade, você entraria aqui em Entities Value e você conseguiria saber o valor dessa entidade, que não necessariamente é o nome da entidade, mas e sim onde ela foi marcada, a palavra em que ela foi marcada. Então, você consegue fazer esse tipo de consulta. Aqui eu salvei a intenção, a entidade e a confidência, e eu dou um split por intenção para saber se é segunda via, extrato, constar, contratação e etc. Só para a gente testar. Então, vamos lá. Eu vou reiniciar o simulador, falar, eu gostaria de trabalhar na empresa, eu gostaria de enviar meu currículo. Enviar meu currículo. Aqui, ó, a gente chamou a inteligência deu a intenção nele, contratação, e a confidência 99%. Então, a gente consegue, eu salvei esse resultado, né? Aqui eu salvei o resultado, e eu consegui ver, ó, que veio para cá, ó, na intenção de contratação. Eu dei um split por result in the flow, que é a intenção, e eu verifiquei que foi contratação, tem esse nome, esse é o nome da intenção. Então, aqui, ó, eu respondi ao usuário, fico feliz com o seu interesse em trabalhar com a gente. A mesma coisa com outras intenções. Eu gostaria de pegar minha segunda via atrasada. Opa, eu não enviei. Pronto. Certo, vou te enviar a segunda via do mês. Então, aqui, ó, ele veio para a intenção de segunda via. Um fato interessante é que a gente conseguiu salvar a entidade aqui, ó. Eu vou dar um zoom. Eu vou dar um zoom aqui para vocês, ó. A gente chamou a inteligência, deu 200 quer dizer que deu sucesso. A gente deu a intenção segunda underline via, que é o nome da intenção. E aqui em entidades, ó, ele conseguiu captar a entidade atrasada, porque essa inteligência tem uma entidade para saber se o usuário quer uma fatura atrasada, ou a do mês, ou uma fatura futura, né? Então, aqui a gente conseguiu captar que é atrasada. Então, a gente consegue falar, certo, vou enviar a sua segunda via atrasada desse mês para o seu e-mail, ou algo do tipo. Mas é assim que a gente consegue consumir inteligência via webhook. A gente consegue navegar pelo JSON. E é isso. Tchau, tchau.